Diz inscritor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 6 tipos de heróis. E é muito importante, vou dar alguns detalhes das características, porque você tem que saber exatamente quais são os tipos de heróis que você vai utilizar na sua obra ou nas suas obras, para que você consiga delimitar, consiga utilizar corretamente as características, para que você não se perca ao longo da sua obra, quando você estiver descrevendo o seu herói, quando você estiver colocando os desafios na frente dele, falando da personalidade dele, mas principalmente para que você não confunda o seu leitor, para que ele saiba exatamente o que ele pode esperar ou não do herói da sua obra ou das suas obras. Mas antes de mais nada, vamos fazer um ato heróico? Claro que vamos! Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque toda quarta-feira tem um vídeo fresquinho, com conteúdo e muito carinho, feito especialmente pra você. O primeiro tipo de herói, o herói mais fácil, que é o herói clássico. Ele é um cara comum do dia a dia, você conhece ele, mas ele tem um dom específico. Ele tem um dom, ele tem um talento que desponta ele dos demais. Uma característica que é muito importante, talvez ele é muito inteligente, talvez ele é muito analítico, talvez ele seja muito corajoso, mas de resto, ele é uma pessoa que passa desapercebida. Só que quando você começa a conhecer ele, quando você começa a ver os desafios que ele encontra, você percebe que ele tem um talento nato, um talento para matemática, um talento para poder ter uma percepção, uma intuição muito aflorada, a percepção das pessoas. Ele tem um dom, um talento que diferencia ele das outras pessoas. Então, por exemplo, Harry Potter, Ponyboy, Victor Frankenstein, e tem vários e vários outros exemplos aí. Se vier algum exemplo na sua cabeça, coloque aqui também nos comentários. Mas o herói clássico, ele é assim, ele é conhecido como o herói romântico. Ele é a maioria, ele tá lá meio que mediano em tantas e tantas coisas, trabalha, acorda, paga as contas, mas ele tem um talento que faz com que ele se torne realmente especial. O segundo tipo de herói, que é o herói de Everman, todos os homens. Ele, infelizmente, ele não tem talentos, ele não tem dons. Ele é um altruísta, ele é moral, ele pensa nas outras pessoas, ele tenta ajudar as outras pessoas, mas do nada ele se vê em situações onde ele é obrigado a utilizar de qualidades de um herói. É aquele cara que ele não é nem corajoso, mas ele começa a criar coragem porque ele se depara com um grande desafio. Ele é um cara que às vezes ele não é muito perspicaz, ele não é um exímio corredor, ele é comum. E a gente acaba gostando dele porque a gente traz ele para a nossa realidade. Somos nós somos comuns, tem um talento ou outro, mas de certa maneira somos todos comuns. Então às vezes o seu amigo, às vezes o seu colega, às vezes é um conhecido, é aquele cara da academia, aquele cara na rua. Só que acontece alguma situação onde ele é obrigado a utilizar de atos heróicos, a ser mais corajoso, a ser mais destemido, a correr muito mais rápido, a pular grandes muros, a utilizar mais a inteligência, sei lá, ele era muito tímido, então ele começa a ser uma pessoa muito comunicativa, ou seja, ele é comum. Jogam ele dentro de desafios e colocam obstáculos na frente dele, e nesse momento que ele começa a se tornar um herói. Só que ele é um herói que ele não pensa somente nele mesmo, nem quer fazer graça para todo mundo, não quer levantar bandeira, não precisa de curtidas em Facebook. Na verdade, ele é altruísta, ele tem uma moral, ele quer ajudar as pessoas de alguma maneira, ele quer resolver aquela situação, só que ele não tem talento nenhum. Então é o herói, esse herói do Everman, é um herói que ele se forma por conta dos desafios, por conta dos obstáculos, de tudo que acontece na vida dele, e ele se vê obrigado a agir de uma maneira diferente, tendo atos heróicos. O terceiro tipo, que é muito conhecido, que é claro, o super-herói. Ele tem não somente um talento, ele tem um superpoder, ele corre muito mais rápido que as pessoas, ele não é somente inteligente, mas ele consegue prever vários e vários passos, ele tem uma visão de raio-x, ele tem uma intuição extremamente aflorada. Ele é, por exemplo, o Spider-Man, ele é o Super-Homem, ele é o Batman, ele pode ganhar esses poderes no decorrer da história, ele pode nascer com esses poderes e não saber que tinha esses poderes, ou ele pode nascer e já saber que tinha os poderes e utilizar pelo bem dos outros em atos heróicos. Então quando você olha o Superman, quando você olha o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor, todos eles são especiais porque eles têm super poderes. É claro que aí entra a parte de ter moral, a parte de ser altruísta, a parte de ajudar as outras pessoas, mas o mais importante do super-herói é que ele não se destaca por talentos, por habilidades, mas por ter um poder que ninguém mais no mundo
tem, ou pelo menos no ciclo social dele, ninguém mais tem. Esse é o super-herói. Ou ele adquire um poder, alguma coisa acontece com ele, ou ele nasce com esse poder e às vezes ele não sabe, do nada tem um despertar e ele começa a utilizar, ou ele já nasce com esse poder e já está utilizando ele, já conhece esse poder, já tem ciência disso em prol dos outros. Mas não se trata de habilidade e não se trata de talento. Não é o herói romântico, não é o herói comum, não é o primeiro herói que eu te falei. Muito pelo contrário, ele tem um super poder. Ele vê através de paredes, ele quebra paredes, ele entra na mente das pessoas, ele faz um monte de coisas, ou apenas uma coisa que não tem problema, mas que é um superpoder. Um punho de aço, ele corre muito rápido, ele anda sobre as águas, ele fala com os golfinhos, ele tem um superpoder, ele usa isso a serviço das pessoas. O nosso quarto tipo é o herói trágico, ou ainda o herói defeituoso. Esse herói trágico ele teve na sua essência, o seu começo aí, com a maneira de pensar de Aristóteles. Ele falava que um herói tinha que ser trágico. Algumas coisas tinham que acontecer com ele e que a gente deveria ter piedade, ter dó dele, sentir muita pena ou às vezes medo. E algumas coisas acontecem não por conta de depravação, não por conta de vícios, não por conta da maneira dele de pensar, dele ser uma pessoa ruim, ou não é nada disso. Na verdade, algumas coisas acontecem, o destino acontece e esses infortúnios que até ele mesmo fala, isso tudo acontece e provoca piedade, a gente acaba tendo pena, a gente acaba tendo dó daquele herói, ou você acaba ficando muito com medo daquilo que aconteceu com ele, às vezes medo que isso aconteça também com você, ou você fica também com medo dele, o que será que ele vai fazer? Alguns exemplos como Romeu, como Brutus, como Macbeth e vários outros também que é muito e muito utilizado em várias e várias obras. Então o herói trágico, alguma coisa acontece com ele que faz com que você tenha uma empatia muito grande, mas é por conta ou de um erro ou por conta do destino que faz com que você crie essa empatia, que pode ser piedade, pode ser pena ou pode ser medo. E é muito e muito utilizado em várias obras. Se você lembrar de algum aí, coloque aqui também nos comentários. E o nosso quinto tipo de herói é o herói que muita gente conhece aí, que é o herói épico, que também começou com os gregos. E o herói épico é aquele cara ou aquela mulher que você olha e você coloca num pedestal, tá muito acima de você e todo mundo, praticamente todo mundo admira. Eu quero ser corajoso, eu gostaria de ser um semideus igual ele ou igual ela, eu gostaria de ter essa força, eu gostaria de ter essa sabedoria, eu gostaria de ter também essa velocidade. E não é somente um talento ou uma habilidade, ele é quase um herói completo. Ele faz tudo, tipo Beowulf, tipo Aquiles, Odisseu, Lancelot. Nossa, tem muitos e muitos heróis épicos. Inclusive eu vou pegar aqui algumas características, vou pegar aqui o notebook para poder colocar aqui no meu colo, porque tem algumas características muito importantes que eu quero te passar também sobre o herói épico, porque além de ser um dos mais utilizados, eles são um dos que a gente mais consegue, de certa maneira, se inspirar, a gente consegue criar essa conexão por conta de todas essas características, de todos esses pontos de admiração e que acabam envolvendo em muito o leitor. Então dá uma olhadinha nas características agora do herói épico. Então tem 7 princípios do herói épico que eu vou passar para você, então anota ou depois você volta e vê esse vídeo também. E se você lembrar de algum herói épico, coloca aqui também nos comentários, tá bom? Primeira coisa, ele tem um nobre nascimento. Então o herói épico, ele é um rei, ele é um príncipe, ele é um semideus, ele é um nobre, ele tem um nascimento, o começo da história dele, ele não é uma pessoa comum, ele não vem da massa, ele não é mediano, ele já vem de uma autarquia, digamos assim, ele já vem de um patamar elevado, tá bom? Segunda coisa, ele tem uma força sobre-humana ou coragem também sobre-humana. Então o guerreiro ele tem potencial para grandeza, baseado em seus atributos. E, por exemplo, ele é esperto, ele é corajoso, ele é humilde, ele é sagaz, ele é virtuoso, ele é desbravador, ele é tudo aquilo que a gente também gostaria de ser e que muitas vezes, aonde ele nasce, as pessoas estão precisando que tivesse alguém daquela maneira e por isso que elas começam a admirar cada vez mais ele. A terceira coisa, ele é um viajante vasto. O que isso quer dizer? O herói épico ele é conhecido por fazer viagens para locais exóticos, ele desbrava, ele não tem medo disso, ele vai atrás. Pode ser que apareça uma situação onde tem que ir para um outro país, para uma floresta, para um bosque, alguma coisa mal assombrada e para grandes desafios, ou ele mesmo, ele cria coragem e vai, tanto faz como fez, vai lá, pega a mochilinha dele e vai embora. E esses lugares exóticos,
muitas vezes é para ele poder lutar contra o mal. Ele não vai somente porque é um lugar exótico, que é bonito, maravilhoso, uma praia paradisíaca. Não, ele vai lá e ele já tem uma missão para isso. E às vezes ou as pessoas jogam ele nessa missão, ou ele mesmo escolhe isso. Então tá lá no meio, todo mundo conversando e fala, ô, quer saber? Eu vou. Não, não vai ser perigoso. Não, eu vou, pode deixar. Eu vou resolver toda essa parada aí pra vocês. A quarta característica do herói épico, habilidade guerreira inigualável. Quase um superpoder aqui. Este herói geralmente tem a reputação de ser um grande guerreiro. Você vai lembrar de Aquiles em Troia? É exatamente isso. As pessoas chamam ele, e às vezes não precisam nem chamar ele, e ele vai, e ele tem uma habilidade fantástica. Tanto que todo mundo fala que ele é um semideus, e ainda fica isso muito em algumas obras, né? Isso fica muito ainda implícito, em algumas fica mais explícito. Só que você começa a duvidar por conta da capacidade sobre-humana dele, por conta da coragem dele, por conta que ele vai lá e faz. Ele é muito bom na arte de lutar. E heróis épicos geralmente têm um status que precede antes do início da história. Então a história não começa e depois você apresenta esse personagem. Você já começa com esse personagem mostrando os feitos dele, as características dele, porque aí o leitor começa a entender exatamente quem que esse cara é. Desculpa aqui o palavrão às vezes, mas o quão foda esse cara ou essa mulher é para essa obra. O quinto princípio é que ele tem que ser uma lenda cultural. Antes dele ser conhecido em outras cidades, antes dele ser conhecido em outros estados, outros países, outros planetas, outros universos e galáxias e sei lá mais o que, ele é muito reconhecido aonde ele nasceu e aonde ele vive. Ele não é aquele herói que ele não é aceito. As pessoas têm muito orgulho por ele ser um herói que faz parte do dia a dia daquele lugar onde ele vive. Então, diferentemente de alguns heróis que eles não são aceitos, que ninguém entende por que ele faz daquela maneira, por que ele se esconde atrás de uma máscara, muito pelo contrário. Ele é um herói de cara limpa, que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que todo mundo tem muito apreço, muita admiração por ele, e depois ele começa a fazer a fama dele em outros locais. Isso também é muito importante na hora de você apresentar o seu herói épico. Vamos lá, a sexta, humildade. Olha que legal. O maior atributo desse herói é a humildade, ele não é arrogante. Então, apesar do fato dele ser melhor dos melhores, né, o melhor dos melhores, ele nunca se gaba. Para ele tanto faz como fez, tá, eu sou bom mesmo, tá, ótimo, e aí vai, continua o assunto. Não é aquele cara que ele fica com o nariz empinado. Ele fala que ele vai fazer um negócio porque ele sabe que ele é o melhor naquilo, mas ele não fica atacando na cara das pessoas. Ele vai lá e faz. Esse é o herói épico. Ele nunca se orgulha, ele nunca se gaba, ele nunca é um cara muito chato que fica atacando na cara das pessoas o quão bom ele é. Ele tem a humildade, ele sabe que ele é bom, só que ele não precisa toda hora ficar comunicando. Então não coloque isso na sua obra quando você estiver trabalhando com um herói épico. Ele é bom por excelência, ele abraça situações, ele viaja, ele vai para lugares exóticos, desconhecidos, ele é conhecido e admirado, mas ao mesmo tempo ele também é humilde. Ele sabe também que ele tem pontos fracos, não fica falando disso. Ele sabe dos pontos fortes, ele também não fala disso. Ele simplesmente faz. Ele faz porque ele é o melhor dos melhores, tá? 7 princípio aqui. Tem um neném chorando aqui perto. Caramba. Muitas vezes o grande desafio desse herói, ele tem um poder sobrenatural. É um deus, é uma criatura mitológica, é algo além da compreensão humana. Então, por exemplo, Grendel, Poseidon, Ciclope, o próprio Zeus, pode ser uma divindade de uma terra longínqua, pode ser um demônio, pode ser várias e várias coisas, só que de ramo sobrenatural, de ramo setor, como se fosse empresa, né? Qual que é o seu ramo, seu setor, mas de um viés sobrenatural, que é muito mais forte, que amedronta muitas pessoas, que tem também muito poder, e ele vai lá e a luta principal dele, do herói épico, é contra um ser muito poderoso, um ser sobrenatural e que todo mundo tem muito medo, que muita gente já tentou e nunca deu certo, então ele vai lá e faz o negócio acontecer. E o nosso sexto e último tipo de herói, que é o anti-herói. Você deve lembrar do V de Vingança, a gente tem aí recente um anti-herói que é o Doutrinador, que é uma obra brasileira que vale muito a pena você assistir e acompanhar o trabalho do Doutrinador. E vários outros tipos de anti-herói. O que exatamente é um anti-herói? Ele não é admirável. Ele é um cara imoral, ele é um cara muito violento, ele é um cara que às vezes é desonesto, ele tem vícios, ele não tem uma boa reputação, mas em algum momento ele faz algumas coisas, ele toma algumas atitudes de um herói. Ele não tem super características, ele não tem super habilidades,
normalmente você acaba não gostando dele, ou você vê os erros que ele faz, você vê o jeito que ele trata as pessoas, ou você fica com raiva dele. Por isso que ele é o anti-herói. Só que ele é muito importante na obra, porque em alguns atos ele acaba se destacando. Então ele é aquele cara que não gosta de falar com ninguém, que não dá bom dia pra ninguém, é aquele cara que pega dinheiro do mendigo na rua, ele é aquele cara que bate nas pessoas somente por diversão. Ele é, por exemplo, Dexter, muita gente conhece, né, o Dexter, o seriado, eu particularmente não assisti, ou se eu vi foi um episódio ou outro, mas ele é também um clássico anti-herói. No Breaking Bad é uma banda, no Breaking Bad, que é um seriado que vale muito a pena, eu via muito o Walter White também como um anti-herói e ao mesmo tempo um herói trágico. Ele era uma mistura de tudo. Mas um cara que ele era um professor de química e se torna um cozinheiro, né? Se torna o cara que faz a metanfetamina na cidade de Albuquerque, lá nos Estados Unidos, ele acaba se transformando num anti-herói. Você não gosta de algumas atitudes dele, você não gosta do que ele está fazendo, mas você consegue gerar uma empatia, você começa a gostar de algumas coisas, alguns pequenos atos. Então tome muito cuidado na hora do anti-herói, porque ele tem que ser de certa maneira odiado, ele não pode ser gostado. As pessoas ao redor dele também na história não gostam muito dele, ele é muito fechado, ele é ranzinza às vezes, ele tem vícios sexuais, ele tem fetiches, ele tem problemas, ele tem traumas de infância. Só que ele toma algumas atitudes, ele faz algumas coisas que às vezes não é nem vontade dele, mas ele ajuda algumas pessoas. Ele acaba combatendo o mal somente às vezes por diversão, ou porque o mal apareceu no meio do caminho dele, causou um desafio, mexeu no destino dele, fez uma reviravolta na vida dele. Então ele vai lá, luta contra um demônio e ganha, digamos assim, e acabou. Ele ainda é o mesmo cara, ele é o mesmo cara presunçoso, com falta de humildade, um cara chato, ridículo, mesquinho. Só que ele vai lá e faz o que tinha que ser feito. Só que ele não é altruísta, ele não está aí para ajudar realmente as pessoas, ele não está aí realmente para poder fazer um ato heróico, ele já não nasce com essa vontade. Nossa, que vontade que hoje eu tô de combater o mal, que vontade que eu tô hoje de ajudar as pessoas, de tirar o gatinho de cima da árvore. Na verdade, ele está pouco se lascando para isso. Só que tem alguns atos que acabam entrando na categoria de heroísmo. Então, escritor, gostou do vídeo de hoje? Aí, qual desses heróis que você já usou na sua obra, ou qual desses heróis que você vai também utilizar na sua obra? Todos os heróis que você lembrar, depois de você rever esse vídeo, anota tudo que eu te falei até aqui e coloca aqui nos comentários os heróis, esses tipos de heróis que eu passei pra você até aqui agora, quais aqueles de obras talvez que ninguém conhece, mas que você quer colocar, de filmes que você viu, de quadrinhos, de animes, de mangá, de seriados, de novela, de podcast, não sei, mas coloca aqui comentários para que a gente saiba também os seus exemplos. O que você acha que é um anti-herói? O que você acha que é um herói épico? Quem que você acha que é um herói trágico? Quem que você acha que é um herói de Everman? Quem você acha que é um super-herói? Todo mundo vai saber. Isso aí é muito básico. Mas comenta aqui, é muito bom ler o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido muito bom para você. Vou deixar aqui 2 vídeos para que você possa aproveitar mais ainda do conteúdo do canal. E aqui o botãozão para você poder se inscrever se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até mais, escritor.